Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros. Aqui hoje a gente vai estar dando sequência ao segundo curso da formação CCNA versão 7, que é o curso Switching, Routing and Wireless Essentials. A gente vai começar hoje a ver o capítulo 2. Tá? Então a gente já vimos o capítulo 1, todos os tópicos do capítulo 1, e hoje a gente começa o capítulo 2. E nessa aula a gente vai abordar o tópico 2.1, que é o tópico que trata sobre encaminhamento de quadros. Então a gente vai começar neste capítulo 2 entender um pouquinho melhor como que o switch trabalha no processo de encaminhamento dos quadros dentro de uma rede local. Tá? Então vamos começar lá no tópico 2.1 agora. Bom, então vamos lá. Conceitos de switching, capítulo 2 do CCNA versão 7, Switching, Routing and Wireless Essentials. Vamos começar. A gente vai dar uma olhada no tópico 2.1. Tá? Esse capítulo a gente vai entender um pouco mais sobre o funcionamento do switch. Ele é muito importante para a gente poder compreender como é que a comunicação acontece lá entre os switches, como é que ele recebe o quadro, como que ele encaminha o quadro. Isso ajuda a problemas futuros, ajuda a dimensionar de maneira correta a nossa rede. Então vamos aqui, ó, comutação em rede, encaminhamento de quadros, é o tópico 2.1 que a gente vai estar dando uma olhada nessa aula. No primeiro momento a gente tem que entender, o switch ele é um equipamento que a gente diz que ele é um comutador, né? O que é um comutador? A grosso modo a gente pode dizer que ele é tipo um chaveador. Ele é um equipamento que interliga circuitos para que haja comunicação nesses circuitos. Quem já viu aí filme antigo, onde a pessoa liga para o telefonista e aparece uma mulher, um homem, tirando um plug de um lugar, ligando o plug em outro lugar, para estabelecer um circuito para que haja uma comunicação. Então o switch ele faz isso, ele estabelece esse circuito para que haja comunicação entre os dois pontos. Tá? Isso é o conceito de comutação. A comutação é essa interligação dos circuitos, né? Então o conceito do switch, encaminhamento do quadro, ele é universal em redes, então isso em todos os lugares vai ter o mesmo conceito. Como que o switch faz a decisão sobre na comutação dele para encaminhar o tráfego, né? Ele vai em cima da base do fluxo desse tráfego. Ele tem o que a gente chama de ingress. Ingress é o quadro que está entrando na porta de um switch. Então quando o quadro está entrando numa determinada porta é ingress. Egress é quando aquele quadro está saindo da porta. Então, como que ele faz esse encaminhamento, né? O switch ele armazena uma tabela na sua memória. Tá? Então, o switch ele possui uma tabela de endereçamento físico dos dispositivos. Essa tabela ela é armazenada no buffer de memória, ela é atualizada de tempos em tempos, aproximadamente aí 5 minutos, a maioria dos switches. Essa tabela a gente chama de tabela CAN. Tá? Então tá aqui, ó, tabela CAN, Content Addressable Memory. Então, memória endereçável de conteúdo. É nessa tabela CAN que o switch armazena as informações de qual porta está conectada a qual endereço MAC de uma determinada placa de rede. Então, toda placa de rede, né, todo Network Interface Card, todo adaptador de rede, ele já sai de fábrica com esse endereço físico. Esse endereço físico é o que a gente chama de endereçamento MAC. É um endereço de camada 2 do modelo OSI, lá da camada de enlace. Então, o switch ele faz o encaminhamento dos quadros se baseando nesses endereços. E para que ele faça esse encaminhamento, ele armazena no seu buffer de memória, lá na sua memória, essa tabela que a gente chama de tabela CAN. Tá? Ou tabela de memória endereçável de conteúdo. Essa tabela nada mais é do que porta 1, por exemplo, está ligada no endereço MAC AA, BB, CC, DD, EE, FF, exemplo. Tá? Porta 2, a porta 2 está conectado, o equipamento que está conectado na porta 2 possui o endereçamento MAC A3, 57, B8, D6, então exemplo de endereçamento MAC que pode estar conectado diretamente a uma determinada porta. Então ele armazena essa porta e vai sempre atualizando para poder saber se aquele endereço MAC ainda está naquela porta. Tá? Então isso é a tabela CAN. Os switches LAN, são esses, grande maioria dos switches, né, eles operam na camada 2 do modelo OSI, que é a camada justamente de endereçamento MAC para fazer o encaminhamento dos quadros a nível de rede local. Tá? Então determinam como lidar com os quadros de entrada, mantendo o endereçamento da tabela. Então o switch ele monta essa tabela se baseando no quadro de entrada de uma determinada porta.
ele faz referência às informações na tabela de endereçamento MAC para enviar quadros destinados a um dispositivo específico para fora da porta que foi atribuída. Então ele vai sempre consultar para saber para onde ele tem que mandar. E para ele montar essa tabela, ele se baseia na aprendizagem quando ele recebe um quadro que ele precisa encaminhar. Tá? Então, ó, aí a gente vem no método de aprendizado e encaminhamento do switch. Possui duas etapas, tá? Ou seja, o processo de 2 etapas é executado em todos os quadros. Primeiro, aprenda examinando o endereço MAC de origem. Então é assim que ele monta a sua tabela CAN. Todo quadro que entra no switch, então eu tenho lá um PC, um equipamento que está mandando um quadro na rede, está tentando se comunicar com outro computador que está na rede. Então esse PC que eu vou chamar de A, ele manda para o switch. Quando ele manda para o switch, o quadro ele tem alguns campos que já vão dentro do frame formado, né, do quadro formado lá no momento do empacotamento, lá no momento da segmentação, no momento da transmissão daquele dado, né, que vai ser jogado no meio físico. Quando chega na camada de enlace, tem lá, gera o quadro, e ele possui, entre essas informações, endereço de origem e endereço de destino. Esse endereço de origem e endereço de destino é o endereçamento MAC, porque ele está ali numa rede local. Esse endereçamento MAC de origem e MAC de destino. Quando esse quadro sai do PC e chega no switch, o que o switch faz? Ele avalia, ele abre aquele quadro, avalia, analisa, verifica quem é o endereçamento MAC de origem, verifica quem é o endereçamento MAC de destino. Se esse endereçamento MAC de origem ainda não consta na sua tabela CAN, na sua tabela lá de memória endereçável, o que ele faz? Ele pega esse endereço MAC que está vindo de uma máquina que está mandando alguma coisa e escreve na sua memória dizendo, ó, esse MAC aqui está associado na porta 2, na porta 3, na porta 20, exemplo, tá? Então ele vai lá e escreve na tabela a partir do MAC da origem e dispara. Se ele souber qual é o destino, ele dispara. Se ele não souber, ele vai mandar para todo mundo, menos a porta de origem, até descobrir. E possivelmente aí depois vai endereçando até ter toda a sua tabela de todo o switch armazenado. Tá? Então, se o endereço MAC de origem não existir na tabela de endereçamento MAC, o MAC e o número da porta de entrada serão adicionados à tabela. Porta de entrada, ingress, ou seja, o MAC da origem está mandando o dado, então o dado está entrando naquele switch para poder depois ir endereçado para o destino. Então ele pega essa origem e aprende através do endereçamento de origem e escreve na sua tabela. Se o endereço MAC de origem existe, ele atualiza o timer da atualização dessa entrada, aquilo que eu falei, ele sempre está atualizando o tempo de resposta, ele sempre está atualizando a tabela de tempos em tempos para poder, vamos supor que alguém desconectou um cabo e conectou outro equipamento em uma determinada porta, então ele precisa atualizar aquilo ali, tá? Então ele vai estar atualizando de tempos em tempos para poder manter a tabela atualizada. Por padrão, a maioria desses switches trabalha com 5 minutos para poder fazer essa atualização. Se o endereço MAC de origem existe nessa tabela, mas em uma porta diferente, ele vai tratar como uma nova entrada, e aí vai lá na tabela, vai substituir aquele endereço MAC e aquela porta para poder fazer a atualização. Depois encaminha. Então, para encaminhar, ele examina o endereço de destino. Então, se o endereço MAC for unicast, o switch procurará uma correspondência de endereço MAC de destino. O que é um endereçamento unicast? É aquele que vai de 1 para 1. O equipamento que está mandando alguma coisa, ele pode estar querendo se comunicar especificamente com uma determinada máquina, com um determinado MAC específico de uma interface de rede de um computador. E aí é unicast. Se ele quiser mandar para todo mundo na rede, aí já é um tráfego broadcast. Então, através do endereçamento MAC, também o switch consegue detectar isso. Se ele tiver endereços multicast, que é um grupo, também vai conseguir mandar. Mas no caso de unicast, ele vai procurar na sua tabela MAC um endereço correspondente ao destino e ver em que porta aquele endereço MAC está. E aí vamos supor que ele conheça aquela porta. Se o endereço MAC do destino já estiver na tabela, ele vai encaminhar para fora pela porta específica. Então ele vai consultar na sua tabela. Aquele endereçamento MAC de destino está em qual porta? Está na porta 13, por exemplo, na porta 15, por exemplo. E aí ele vai lá especificamente naquela porta e encaminha por ali a saída daquele quadro. Então ele estabelece uma comunicação, uma comutação, tá,
da porta de origem para a porta de destino, um tráfego unicast de 1 para 1, e estabelecer o circuito e faz a comunicação entre esses dois, tá? Porque ele já conhece, já consta os endereços tanto de origem quanto de destino na sua tabela MAC. Se o destino não estiver na tabela, o que o switch faz? Ele encaminha o quadro para todas as portas, exceto a porta de entrada. Então ele vai pegar aquele quadro, vai mandar para todo mundo que estiver conectado nele, menos a porta de origem, menos a porta que está transmitindo, aquele computador que mandou, menos ali. Então ali ele não manda. Isso é o unicast desconhecido. Se o MAC destino for o endereço de broadcast ou multicast, ele manda para as portas, exceto a porta de entrada. Aqui tem um pequeno vídeo mostrando como que é essa questão dos endereços nos switches conectados. Eu vou passar aqui e vou explicando. Vou desabilitar o áudio, habilitar a legenda. Então ele vai explicar como que um quadro. Então, ó, nesse primeiro momento, ó, a gente vai ter um PC A com o MAC, PC B com o seu MAC, C com o seu MAC e o D com o seu devido MAC. Aqui eu tenho, ó, tabela de endereçamento MAC do switch 1, tabela de endereçamento MAC do switch 2. Todas as duas estão vazias. Então, ó, num primeiro momento, PCA quer falar com PCB. Então, PCA vai enviar. A tabela está vazia. Quando o PCA está enviando o quadro, tá? Está enviando o quadro, o switch recebe esse quadro, examina, não tinha na tabela. Aí ele vai e escreve a origem, tá? Porta 1 possui o MAC 000A. Beleza. Aí ele consulta, ele conhece o destino? Não, ele não conhece o destino. Então o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar por todas as portas conectadas, ó. Mandou para B e mandou para cá também, ó, para lá. Então, é o B, mandou para cá, o B recebe, beleza, sabe que é dele. Então, OK. O switch 2 vai receber na porta 1 um quadro vindo de quem? Vindo do PCA, que está aqui, ó, MAC 000A. Então, quando o switch recebe esse quadro, a porta de entrada, origem, tá? Tá a origem vindo para cá, ele escreve na sua tabela MAC também o endereço MAC de quem? Do PCA aqui, ó, o MAC 000A. Beleza? Então, aí o quadro chega para o PCC, o destino é ele? Não, então ele vai descartar. Tá? Então, ó, os dois switches já escreveram na sua tabela MAC o endereço MAC de quem? Do PCA. E eles sabem aonde está aquele PCA. Então, o switch 1 está conectado na porta 1. Switch 2 sabe que o PCA, que é o MAC 000A, ele sabe esse MAC está onde? Está também na porta 1. Por quê? Porque foi a porta de entrada, de origem. Tá? Agora o PCB vai enviar um quadro. Então, o PCB vai enviar o quadro. Quando o PCB envia o quadro, tá? MAC de origem passa a ser 000B e MAC de destino 000A. Mandou no switch. A tabela do switch 1 já possui o endereço MAC de quem? Do PCA. Então, quando ele manda aqui, ele consultou, adicionou na sua tabela MAC o endereço 000B, que é do PCB, por quê? Porque ele está enviando, então é origem. Quando é a origem que ele usa para fazer a alimentação das tabelas. Quando chegou aqui no switch, aí ele consultou a tabela, já conhece o endereço de destino 000A? Já consta nessa tabela. Está onde? Está na porta 1. Aí ele vai e entrega o tráfego aqui, ó, na porta 1. Então houve uma entrada, adição na tabela MAC e assim ele entregou porque ele já passou a conhecer. Então é assim que ele vai montando esse endereçamento MAC da memória do switch, sempre pelo tráfego de entrada. Entra e escreve. Mandou o destino, não conhece, manda para todas as portas conectadas, exceto a porta de entrada. E aí, à medida que os outros equipamentos forem também enviando dados, eles vão sendo escritos os seus devidos endereços MACs com as suas relativas portas na memória do switch. Métodos de encaminhamento, tá? Na maioria, 2 métodos de encaminhamento. Os switches fazem decisões de encaminhamento da camada 2 de maneira muito rápida. Isso por quê? Porque o seu próprio software, porque sua própria aplicação interna dele já está preparada para fazer isso, né? Que são os softwares em circuitos integrados específicos de aplicativos, né? Chamados de ASICs. Eles reduzem tempo de manipulação de quadros
para permitir que o switch gerencie uma maior quantidade de quadros possível sem prejudicar o desempenho do switch. Então, o switch de camada 2 tem dois métodos para alternar. Primeiro, comutação de armazenamento e encaminhamento. Isso aqui é o que a gente chama de Store and Forward, ou seja, ele recebe o quadro, aí ele recebe o quadro todo primeiro, faz a verificação de erro daquele quadro, verifica se tem problema no quadro, se está corrompido, se não está corrompido, se está tudo certinho. Se está beleza, aí ele encaminha. Se não está beleza, vai ter problema, ele vai descartar o quadro. Tá? Então esse é o método Store and Forward. Tá aqui, ó. Switch Store and Forward, principal método dos switches de rede da Cisco. Tá? Então, ó, toma uma decisão de encaminhamento em um quadro após o recebimento do quadro inteiro e verificação de erros. Esses erros são verificados como? Através do CRC que está dentro do quadro. É aquele cálculo, né, de acordo com o bit, para poder fazer checagem de redundância, se tem erro ou se não tem erro. Tá? Então eles fazem essa verificação. E tem os switches de comutação de corte. Tá? O switch de comutação de corte ele inicia o processo de encaminhamento logo após verificar o endereço MAC do destino. Switch Store and Forward só faz o encaminhamento para o destino depois que ele recebe o quadro todo e verifica se está com erro ou não. Aí ele encaminha se estiver certinho. Comutação de quadro, está recebendo o quadro, abre aquele quadro, analisa já o endereço MAC de origem e destino, já processou o MAC de destino, ele já encaminha o quadro para a porta de destino, já manda embora. Tá? Então tá aqui, Switch Store and Forward, que é o que recebe primeiro para depois encaminhar, faz verificação de erro. Então, após receber o quadro inteiro na porta, compara o valor de sequência de verificação, que é aquele valor FCS, tá? Que está no último campo do datagrama lá do quadro, do frame gerado, faz o cálculo, se tiver certinho, encaminha. Se o quadro estiver corrompido, estiver com algum problema nessa conta que ele faz do FCS, o quadro vai ser descartado. Buffer automático, ou seja, o processo de buffer da porta de entrada utilizado por esses switches de Store and Forward, eles fornecem flexibilidade para suportar qualquer combinação de velocidade. Então, no caso de, por exemplo, eu posso ter equipamentos trabalhando a 100 megabits e a gigabit por segundo. Eu posso ter um equipamento que na origem está mandando a 100 megabits por segundo, mas o destino trabalha a 1000 megabits por segundo. Então, esse buffer ele vai fazer essa flexibilização para que essas taxas diferentes de velocidade não tenham problema. Tá? Não há problema de interferência na transmissão do dado, né? Tem essa flexibilidade. Então, o manuseio de um quadro de entrada, por exemplo, que viaja a 100 megabits, deve ser encaminhado a uma interface de saída de gigabit. Ele vai usar o método de armazenamento e encaminhamento. Por quê? Porque as velocidades são diferentes. Então, se eu estou recebendo a 100, eu não posso, ao mesmo tempo que eu recebo a 100, já encaminhar a 1000. Né? Ou seja, a diferença de velocidade é muito grande. Então, ele recebe tudo primeiro, para depois encaminhar numa velocidade maior. Assim como se a velocidade de entrada for maior do que a de saída. Tá? Eu tenho 1000 chegando, vai sair a 100. Então eu vou chegar muito mais dado do que eu consigo enviar. Então esse buffer automático serve para fazer isso. Digamos que ele vai fazer uma nivelação, né, um nivelamento dessas informações antes de fazer a retransmissão daquele quadro. Então ele armazena o quadro inteiro no buffer, faz a verificação de FCS, faz as verificações de erro, e aí depois joga no buffer da porta de saída e aí ele manda. Aqui tem um exemplo da figura para ilustrar esse armazenamento e encaminhamento. Tá? Então, ó, ele recebe o quadro todo primeiro. A gente sabe que o quadro ele tem cabeçalho de origem, cabeçalho de rede. O cabeçalho do quadro tem preâmbulo, endereçamento MAC de destino, MAC de origem, tipo daquele quadro, e lá no final o CRC, o FCS, que faz as contas para verificar se aquele quadro está com algum problema ou não. Então ele recebe isso tudo primeiro antes de encaminhar para a porta de destino. Tá? Já os switches de corte automático ou cutout, né, o que eles fazem? Recebe o quadro, está recebendo o quadro, já faz a análise do endereçamento MAC de origem e de destino, já verificou qual é o MAC de destino e já dispara no destino naquilo lá. Então, ó, ele pode encaminhar quadros inválidos porque a verificação se houve erro, né, verificação FCS, ela não é executada. Simplesmente recebeu, descobriu o endereço MAC de destino, já está mandando. Então, aquele quadro ele pode ser encaminhado
de forma corrompida, ele pode estar com problema e estar sendo encaminhado pela rede. Tá? Então ele pode tomar uma decisão, assim que o MAC de destino for descoberto, ele vai e manda conforme está aqui, ó, mostrando a tabela. Store and Forward, recebe tudo primeiro para depois encaminhar. Corte automático, cutrout, recebeu esses dados no início aqui, ó, preâmbulo, recebeu o MAC de destino, ele já começa a encaminhar aquele quadro para o seu destino. Tá? Não precisa esperar o restante do quadro entrar na porta de origem, de ingresso, antes de tomar a decisão de encaminhamento. A comutação livre de fragmento é uma forma modificada de comutação de corte. O switch só começa a encaminhar depois de ler o campo do tipo. Então aqui ele já faz um ajuste dentro desse método de corte automático, que ele já passa a ler um pouco mais dos dados antes de fazer esse encaminhamento, que é o switch livre de fragmentos. Ele proporciona melhor verificação de erros do que o corte automático, tá? Então, e sem ter aumento de latência, né, do processamento lá, da informação, para ficar mais lento aquele processamento para encaminhar o tráfego. Velocidade menor latência do switch cutrout o torna mais adequado a aplicações de computação de alto desempenho. Por quê? Porque a latência é menor, porque ele não tem que processar aquele quadro todo, né? Se receber um pedacinho já consegue encaminhar. Ele pode encaminhar quadros com erros, esse é um problema. Então, se eu tiver uma alta taxa de erro, a comutação pode ter impacto negativo na largura de banda. Porque se está com erro, muitas vezes aquela aplicação que chega com erro no seu destino, dependendo do tipo do protocolo de transporte que está sendo utilizado, o TCP ou o UDP, ele vai ter que reencaminhar. E aí quando ele reencaminha, vai ficar muito quadro dando problema, tem que ficar reencaminhando novamente muito quadro. E aí vai dar impacto na largura de banda da nossa rede, né? Por quê? Porque eu tenho que ficar retransmitindo informação toda hora. E aí a minha largura de banda vai acabar tendo impacto na velocidade da minha rede, dando vários problemas. Aqui uma atividade, ou seja, use a atividade para verificar a compreensão de como o switch aprende e encaminha os quadros. Então, ó, nós temos aqui um quadro onde preâmbulo, MAC de destino, MAC de origem, tá? Aqui, ó, o switch, ele mostra para mim qual é a tabela MAC desse switch. Ele me diz que na porta Fast Ethernet 01, ele já conhece que existe lá uma máquina com endereço MAC 0A. Ele também sabe que existe na Fast Ethernet 07 uma máquina que possui 0D. Fast Ethernet 09 tem 2 MACs conectados à Fast Ethernet 09. Por quê? Porque é uma porta que liga a um hub, liga a um switch que tem lá outros equipamentos conectados. Então ele consegue armazenar mais de um endereço no buffer de memória daquela porta. Então ele sabe que na Fast Ethernet 0/9 possui as máquinas com MAC 0E e a outra máquina com MAC 0F. Tá? E aí ele quer encaminhar o quadro, ó, destino 0E, origem 0F. Então quem é o 0F? 0F está aqui, ó. Essa máquina quer encaminhar para quem? Para o destino 0E. Opa, 0E está aqui, ó, do lado. Então quando chegar no switch, ele vai consultar a sua tabela MAC e vai verificar, olha, origem está aqui, 0F. Quem é o destino? 0E. Olhou na tabela, 0E, 0E está aqui. Ele conhece 0E, então ele sabe para onde tem que entregar. Então é na própria porta de cá. Então entregou aqui. E aí ele vai. Entendeu? Vamos ver. Novo problema. Que aí ele muda aqui em cima. Agora, vamos fazer outro exemplo. Agora o que acontece? Ó, mudou a minha tabela MAC, mudou origem e destino. A origem agora é o 0A, que está aqui, ó, esse PC daqui. E que é o destino 0C. 0C está aqui. Quando o equipamento 0A enviar a informação para o 0C, o que vai acontecer? O switch vai receber, vai olhar a sua tabela MAC. Olha só, Fast Ethernet 01 é o endereço 0A. Está escrito na tabela MAC o endereço 0A conectado na Fast Ethernet 01? Não está escrito, então ele ainda não conhece. Só que como é origem, o dado, o frame, o quadro está entrando no switch, como é entrada, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na sua tabela e vai escrever na Fast Ethernet 01 o endereço 0A. Por quê? Porque é um quadro de entrada. Então, escreveu o 0A aqui e aí ele vai consultar quem é o destino, 0C. Aí ele consulta a sua tabela MAC, ó, 0C está aqui, ó, ele já existe
já existe na tabela MAC dele o endereço 0C. Aí ele vê qual porta que está, Fast Ethernet 05. Então ele pega aquele quadro que entrou por Fast Ethernet 01, já escreveu na tabela MAC o endereço de Fast Ethernet 01 e vai lá e encaminha para a porta Fast Ethernet 05 que está aqui, ele já conhece aquele endereço. Tá? E aí, baseado nessas informações, vocês podem responder essas questões aqui. Tá joia? E com isso, a gente finaliza o tópico 2.1 do capítulo 2, tá? O tópico 2.1, encaminhamento de quadro. Foi uma revisão bem rápida, né? Sobre como que o switch trabalha esse processo de encaminhamento de quadros, tipos dos switches, Store and Forward, Qtrout, e como que ele monta essa tabela MAC, como que é a aprendizagem dos dados da tabela MAC dentro de um switch. Tá? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula, que vai ser o tópico 2.2. Um abraço.